Sejam todos muito bem-vindos nessa casa de oração. Então vamos fazer a nossa prece. Estamos novamente aqui em seu nome, Senhor, para mais um aprendizado com a luz da doutrina espírita. Vamos fechar nossos olhos e imaginar Jesus derramando sobre nós jatos de luz, poderosa, divina, para que nós possamos sair daqui melhor do que chegamos e ao retornarmos ao nosso lar, que nós distribua essa mesma luz aos nossos familiares. Que essa corrente de amor e paz que encontramos aqui nos acalme, suavize nossas dores e alimente o nosso espírito com essa energia divina. Que a lição de hoje nos traga muito benefício à nossa alma, à nossa mente, para que possamos passar para frente tudo o que aprendemos. Que essas lições espirituais fiquem fixadas em nossa mente e nos aproxime mais de Jesus. E com essa bênção, Senhor, agradecemos amigos e familiares que nos ajudam tanto e nos acompanham nessa jornada de fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Não deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Então agora vamos passar a palavra para o palestrante da noite, André Luiz de Lima. É de Mafra, né? Do Centro Espírita de Mafra, né? Então, fique à vontade, que Jesus te acompanhe. Uma boa noite a todos, né? Esse dia foi mais friozinho, né? O outono mostrando as caras já aí. Depois do estudo, né? Que a gente costuma dizer que a palestra às vezes desperta o nosso interesse, né? Nos dá uma motivação, mas é o estudo que nos orienta, né? Que nos clareia a caminhada, né? Que é um estudo que o Zé fez anteriormente, aí, até agora há pouco, para aqueles que vêm antes, né? Depois tivemos a mensagem, a oração, já para nos preparar nessas reflexões que iremos fazer essa noite, né? A fim de que possamos, como dissemos, né, ter alguma motivação para entender um pouco mais do Evangelho, né? O que nós viemos fazer aqui na Terra, que estamos apenas de passagem, né? Vestindo um corpo físico para fortalecer e condicionar as nossas virtudes, né? E nós nos propomos essa noite para falar um pouquinho das nossas tribulações, dos nossos desafios, das dificuldades que são outros tantos obstáculos, né, que nos impedem a termos paz interior, termos tranquilidade no nosso coração. E por isso escolhemos o tema que está no capítulo 8 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, né? No capítulo 8, onde ela vai falar uma frase: nada de fora perturba um coração tranquilo. Note que ela diz um coração tranquilo, né? Então não é o meu coração que está tranquilo, ou, né? Cada um vai identificando, né? Então as coisas de fora não perturbam um coração quando ele está tranquilo.
mas como nós não trazemos no nosso coração essa tranquilidade, muitas coisas de fora nos perturbam, né? Nós vamos ver, nos utilizar para essa reflexão, uma passagem do Evangelho de Mateus, se não me engano também no de Marcos, né? Que fala aquela passagem conhecida, né? Quando fala de um jovem que era rico, abastado, né? E que herdara dos pais ali um palácio, como nos conta Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, né? Porque o Evangelho não dá detalhes assim, né? Sobre os acontecimentos da vida. Ele pontua aquilo que é importante para nós refletirmos, né? Mas Amélia Rodrigues, também pela psicografia do Divaldo, no livro Primícias do Reino, vai desenrolar essa passagem para nós. Ela vai dizer que aquele jovem, ele herdara dos pais um palácio que se erguia na colina do Acrã, né? E tinha muitos servos que inclusive o amavam, serviam-no com lealdade, atendendo-lhe todos os desejos. Ele se habituara a dormir em leitos de ébano e marfim, né? Onde se permitia muitas vezes dar vazão aos seus devaneios, aos seus sonhos, né? E quantos sonhos ele tinha! Ele amava as corridas de biga, quadrigas, e ansiava pela ovação do povo, que muitas vezes o conduzia ao êxtase, né? Então, ele via-se por entre a multidão recebendo as flores aos seus pés, tendo o seu nome aclamado, né? Possuía taças inúmeras que ornamentavam os seus ambientes, né? E nas quais bebiam os vinhos gregos e latinos, né? Louros, rubros como as auroras. Tinha arcas abarrotadas de ouro e de pedras preciosas, diamantes, rubis, safiras, pérolas sem conta, né? Era detentor de rebanhos e de muitas vinhedos. Em Betânia tinha também ele um outro palácio, onde costumava veranear e receber os amigos para festas grandiosas, né? Ele costumava cuidar do corpo com massagens, óleos, ungüentos raros e preciosos. Vestia-se com tecidos de linho nobre, leve. Nele tudo respirava juventude, beleza, glória. Entretanto, embora parecesse nada lhe faltar, ele sentia como que um vazio no seu coração, sentia sede de paz. Vez ou outra, uma melancolia o abraçava, uma tristeza. É como que se depois das vitórias, dos banquetes, das honrarias, não é, aquele mármore dos seus castelos, o marfim, as joias, tudo lhe fosse frio, gélido, porque ele ansiava a paz interior. Como Saulo de Tarso também um dia ansiou até poder ver Jesus no caminho de Damasco. Mas como conquistá-la? Ele refletia, onde buscar essa paz interior? E numa tarde, ele já ouvira falar de um jovem galileu que fazia coisas notáveis. E numa tarde, no cair da tarde, quase noite, em que os raios do luar já dançavam sobre a terra, aquele príncipe procurou o Rabi Galileu. Jesus acabara de abençoar as crianças, quando então um moço rico se aproxima e cheio de ansiedade, naquele encontro singular, indagou: bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? E então o diálogo deve ter prosseguido mais ou menos nesses termos: por que me chamas bom? Bom somente o Pai. Mas a tua pergunta eu respondo: cumpre os mandamentos, isto é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás pai e mãe. E o jovem, então, rapidamente disse: mas tudo isso eu tenho observado na minha juventude. No entanto, eu sinto que não me basta. Eu tenho o coração atormentado, a ansiedade me consome, falta-me algo. Então, propõe o Cristo: vende tudo que tens, reparte-o entre os pobres, vem e segue-me. E a proposta, então, penetrou o jovem como um punhal afiado. Aonde ele já ouvira aquela voz? Não lhe parecia desconhecida. E aquele olhar, então, que o fitava, cujos olhos mais pareciam duas estrelas engastadas naquela face pálida que o fitavam, que doce magnetismo! E aquela ordem que ele recebera, a meiguice daquele homem, ecoava no seu espírito.
Ele era uma águia que desejava alcançar as alturas, e o Rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. O rapaz então ficou mudo por alguns instantes, as suas mãos frias revestiam-se de suor agora, e os lábios pareciam cerrados. Por fim, depois dessa breve reflexão, vencendo a própria resistência, ele murmurou: Senhor, deixa-me antes que eu vá competir em Cesareia. Eu disputarei os jogos, colherei os louros da vitória para a casa de Israel. Voltarei depois. Não posso esperar, foi a resposta. Hoje é o teu momento. Essa é a hora. Nem amanhã, nem mais tarde. Agora, então, ouvindo aquilo, o jovem parece conseguir desembaraçar um pouco as ideias e explica num jogo de palavras: Senhor, é que eu adquiri recentemente dos partas 4 cavalos velozes, soberbos, paguei uma fortuna por eles, o preço de uma casa 700 denários. Eles me conduzirão, com certeza, nas quadrigas, no círculo, nos próximos dias, em Cesareia. Eu tenho a certeza que serei vencedor. Compreendes o que é tudo isso, mestre? Não receio dar o que eu tenho, o dinheiro, as gemas preciosas, o ouro, as propriedades, os títulos. E a voz do divino pastor o interrompe: dá-me a ti mesmo, e eu te oferecerei aventura sem limite. Eu quero, mas... E naquele momento, pela sua mente em turbilhão, passaram as cenas das glórias que conquistaria. Os amigos confiavam nele, todos esperavam a sua vitória. Israel se honrava com o seu triunfo. Sim, ele poderia renunciar aos bens da família, mas aos tesouros da juventude, às riquezas da vaidade atendida, aos caprichos sustentados, seria necessário renunciar a tudo? Então a águia desejava voar, mas as asas estavam presas, quebradas. Recorda-se então o jovem que os amigos o aguardavam na cidade próxima para um banquete previamente agendado, e num estremecimento se ergue decidido: não posso, ele murmura, agora eu não posso, perdoa-me, mestre. E afastou-se a passos largos, subindo a encosta na curva do caminho. Ele se deteve ainda, olhou para trás, vacilou um momento. A figura do mestre se desenhou na paisagem aos raios do luar. Indecisa estava a alma do moço, e aquele momento então parece um pêndulo oscilante. Será que eu aceito ou não? A águia desejava alçar voo, mas o peso do mundo a retém no solo. Então ele se decide com passos rápidos, quase a correr, desaparece na noite. Essa passagem da vida de Jesus nos mostra o quanto as coisas exteriores, os interesses pessoais, as ilusões ainda são a nossa prioridade, ainda são as distrações que turbam o nosso coração. Teve outras passagens, como naquele momento em que ele palestrou para os seus discípulos e com os apóstolos tomou o barco e resolveu ir para o outro lado do mar, quando a tempestade surgiu e ele dormia. Ele dormia porque tinha o seu coração tranquilo, mas os apóstolos, que como nós não trazem o coração tranquilo, desesperaram-se. Ao que ele, depois de acalmar a tempestade, lhes disse: ó homens de pequena fé. Quando ele esteve visitando também a residência dos amigos Lázaro, Marta e Maria, quando Maria se ajoelhou aos seus pés e ouvia da sua boca as verdades eternas, e Marta, agitada, recepcionando, querendo tudo limpo, organizado, a ceia, que Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma apenas é necessária. Maria escolheu a boa. E em outro momento, ele vai nos dizer: com que estás preocupado? Com o que tens de comer ou beber? Então, todas essas passagens do Evangelho nos mostram que, desde o tempo de Jesus, a inquietude faz parte da estrutura do ser humano e que, em algumas circunstâncias, ela ultrapassa o limite da razoabilidade, né?
a ponto então de Jesus nos dar esse toque, né? Ter esse olhar para conosco, contribuindo então para que lá no seu tempo, como também hoje, nos nossos tempos, pudéssemos encontrar na perspectiva do Evangelho, agora com a luz da doutrina espírita, essa notável contribuição, de modo que nós então possamos viver uma vida mais confortável, mais tranquila e mais em paz, né? Então o que Jesus disse lá atrás se ajusta aos nossos dias, porque hoje o mundo está tão corrido, né? Experimentamos as mudanças que ocorrem cada vez mais rápido, o advento da internet, alguma coisa acontece do outro lado do hemisfério e a gente fica sabendo quase que instantaneamente, né? O descartável, a pressa com que as coisas se estabelecem, ela faz então das sociedades que hoje regurgitam de automóveis, mesmo nas nossas cidades pequenas, né? Às vezes dá um vulco ali de carros e eu já me estresso no trânsito, né? Regurgitando nos encontros com a multidão que se acotovela, né? Dando ensejo então a maximização dessa ansiedade, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Então a ansiedade é talvez essa energia psicológica, uma energia da mente, uma energia psíquica que nos leva a agir no mundo ou interagir com o mundo, né? Ela em si, na sua origem, na sua expressão, ela é natural do ser humano. Ela não é nociva, porque nós precisamos nos preocupar ou nos ocupar com o amanhã, né? Embora que Jesus tenha nos orientado por quê, né? Mas nós naturalmente fazemos planos, temos sonhos, então ela não é nociva. Agora, a negatividade da ansiedade está justamente quando ela se intensifica, ela se exagera, né? O volume, talvez, a frequência, a duração da ansiedade, que vai então tipificar se é uma ansiedade normal, das pessoas que estão acostumadas a se ligar no 220 e assim levarem as suas vidas, ou se ela é uma ansiedade tóxica, né? Que favorece um movimento de adoecimento a nível do psiquismo, da emoção, né? Até se materializar no corpo físico, nas relações sociais também, né? Gerando os conflitos e fazendo conexões, muitas vezes, conexões espirituais de baixo teor vibratório, né? Ensejando influências espirituais menos dignas, que de algum modo estabelecem então um processo parasitário na nossa sociedade, né? Gerando ainda essa movimentação, digamos, desnorteada, que faz com que a enfermidade social também se estabeleça enquanto um modelo de estrutura de uma sociedade em funcionamento. Então, a ansiedade tóxica, portanto, é ela que não nos permite, muitas vezes, um coração tranquilo, em paz, né? E ela se manifesta do individual como o coletivo também, né? E Jesus, então, com as suas palavras, suscita que nós deveríamos parar, avaliar, analisar como sendo esses arroubos de ansiedade um exagero da nossa movimentação interior, caracterizando, portanto, que nós talvez não estamos bem nesse momento, estamos um pouquinho fora de esquadro ou fora de prumo, como se diz, né? Porque estamos numa movimentação como que andando em círculo, vivendo aquilo que se configurou chamar de o estresse, né? Muito comum essa palavra hoje, a pessoa está um pouco cansada, né? Está um pouco agitada, está estressada, está trabalhando demais, né? Então o estresse é justamente essa confluência do nosso estilo de vida, dos fatores externos, das demandas internas nossas também, que vão se acumulando e que culminam nesse estado interior, muitas vezes, de sofrimento psicológico, né? Que faz, muitas vezes, né, morada no nosso coração, como consequência, né? Essa morada na emoção, no psiquismo e, muitas vezes, atingindo o corpo físico, como, por exemplo, nas crises de pânico, né? Onde a pessoa, de alguma forma, não consegue sair de casa, não consegue interagir com as pessoas, tudo isso pela ansiedade, não é? Então é necessário
lidar no cotidiano com a dinâmica, com essa dinâmica da vida, entendendo o nosso estilo de vida e fazendo uma avaliação. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar? Né? Com esses dois mundos, o externo e o interno, eles precisam crescer juntos para o êxito da nossa encarnação. Né? Diz Emmanuel que vezes sem conta nós naufragamos, porque nós, antes de reencarnar, a gente fez a nossa programação, né? Fez uma promessa lá no mundo espiritual, se submetemos a uma programação espiritual, contamos com um investimento e com a assistência de benfeitores que querem o nosso bem, mas aí quando a gente reencarna, né? Quando a encarnação vai se desenvolvendo, a gente vai, né, tropeçando, né, cambaleando até que naufraga em definitivo, ou se desvia da rota, perde o rumo, né? Então, aí depois regressa ao plano espiritual como uma alma falida, né? Que se desviou. Mas por quê? Né? Porque, como diz Emmanuel também, nós fazemos uma separação indébita do templo e da oficina. Porque ser religioso, como algo que se circunscreva a uma igreja, a uma casa espírita, ao templo da oração, é atuar no mundo como algo que seja vinculado a esse centro, a essa igreja, a esse templo de oração. Porque se nós nos desvinculamos dele, agimos no mundo como algo totalmente divorciado da nossa crença, essa ilusão nos distancia do nosso propósito na Terra. Então, nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, né, possamos guardar na nossa intimidade, na alma e no nosso coração essa mensagem nas entrelinhas do Evangelho, né, que trazem para essa nossa reflexão, não apenas dessa noite, mas todas as vezes que a gente vem ao Centro Espírita, que nós possamos sair diferentes e leve para fora, para o nosso estilo de vida, para as nossas atitudes, aquilo que nós viemos buscar aqui. Senão, de que adianta eu ser religioso apenas da porta para dentro, aí na rua, em casa, eu ser totalmente diferente, fazendo então essa separação entre o templo, que é aqui, e a oficina, é onde nós vamos exercitar aquilo que aprendemos no templo. Então, atuar no mundo desta forma, né, nós precisamos repensar como é que nós estamos, qual é esse relacionamento que nós estamos tendo com o Evangelho, com a doutrina espírita, em relação das nossas atitudes, para que nós possamos sair daqui, essa noite talvez, e olhar os céus aí da cidade de Itaiópolis, que deve ter, não sei, uns 30 mil habitantes, mais ou menos, né? E olhar para pensar em todos esses habitantes como uma extensão da nossa própria família, né? Como uma extensão do nosso próprio lar, que os transeuntes anônimos das ruas, quando nós estivermos por aí, né, mereçam de nós um pensamento, pelo menos um pensamento positivo de fraternidade, né, ao invés do julgamento da forma como ele está vestido, do jeito que ele está agindo, né, ao invés desse julgamento, um pensamento positivo, que tenhamos conosco aquele tempo necessário, talvez, para ouvirmos alguém falar das suas angústias, das suas dificuldades, né? Não é querer ouvir para ficar dando conselho, dizer como que deve ser a vida da pessoa, não, é apenas ouvir, né? Ter essa sensibilidade, né? Que nós possamos ter a coragem de dividir o pão da mesa, a roupa que não nos serve mais, que está em desuso, o calçado, que já ficou lá encostado, não é? Talvez amarmos mais a natureza, respeitando-a, amar mais os animais, né? Hoje está tão em voga a questão dos pets. Então, sendo indulgentes, talvez, como dissemos, né, com as imperfeições dos outros, porém, exigindo muito das nossas imperfeições, da nossa mudança interior, né? Esse deveria ser o nosso roteiro, que todos nós deveríamos seguir para atingir esse coração tranquilo. Doarmos paz aos outros, porque, como diz o ditado, né? Caixa d'água vazia não abastece a torneira de ninguém. Então, se eu quero levar a paz aos outros, eu preciso me abastecer dessa mesma paz. Então, dessa forma, não é? Se a gente viver dessa forma, que talvez ninguém queira a nossa ausência, né? Porque é tão difícil, tão duro, né? Quando você está num ambiente e se retira e ainda ouve alguém falar, nossa, pensei que não ia embora nunca, né?
A pessoa, né, fica incomodada com a presença do outro, né? Então, assim, se nós promovermos essa nossa transformação interior, talvez Jesus encontre em nós um espaço para ficar. Porque nós estamos tão cheios, como dissemos, né, de nós mesmos, que não temos espaço interno para Jesus. As tribulações são tantas, os afazeres, né? A nossa agenda é tão lotada que só temos tempo para nós. E aí não damos espaço para a espiritualidade. Por isso que os ensinamentos de Jesus têm ficado muito mais no nosso intelecto, né? A gente vem no Doutrina Espírita, no Centro Espírita, aprende, estuda, né? Vê os slides, grava, mas isso não tem descido para o nosso coração. Sabemos tudo, mas ainda não aprendemos a amar, ainda não nos enternecemos diante da lágrima, do infortúnio. Podemos até dizer que nos importa o outro, né? De uma forma egoísta. Se a minha mesa está farta, se a minha casa me protege das intempéries, da noite, do frio, que me importa saber se alguém dorme nas calçadas, debaixo das pontes, não é? Se alguém mendiga nas portas, se os meus estão bem comigo, que me importa o meu vizinho, né? Há um fato na vida de Chico Xavier, que aconteceu num sábado inesquecível de 1984, lá na cidade de Uberaba. Ele já havia se mudado para Uberaba, de Pedro Leopoldo, depois de se aposentar, né? Onde uma mãe que havia perdido 2 filhos num desastre de automóvel ali nas artérias agitadas da capital paulista, né? Estava lá com a alma em frangalhos, o coração em frangalhos, né? Mas ela não conseguira ali chegar a tempo de retirar uma ficha para falar com o médium diretamente. E uma mãe que estava na fila com a sua ficha na mão para uma entrevista rápida, ligeira com o médium, olhando aquela pobre mulher debulhada em prantos, saiu da fila do seu lugar e disse: minha irmã, eu também sou mãe. Há 2 anos eu perdi o meu filho. Ele voltou para o mundo espiritual. Pegue essa ficha na esperança de falar com o Chico. Eu perdi 1, você perdeu 2. A sua vida, talvez, a sua dor talvez seja maior do que a minha. Além do que, eu moro aqui mesmo em Uberaba e posso esperar no próximo sábado, né? Então, ela entregou a sua ficha e cedeu o seu lugar para que ela fosse falar com o médium. A mulher, então, osculou aquelas mãos generosas, com sofreguidão, com gratidão, e tomou o lugar daquela irmã na fila pressurosa para falar com o Chico. Mas, naquela noite, qual não foi a surpresa? Quem escrevera pelo lápis do médium o espírito cuja mãe dera a ficha a outra mãe? E ele afirmava: mãezinha, eu não estava programado para escrever hoje, mas a espiritualidade aqui presente se emocionou tanto com o seu gesto, com o seu desprendimento, com o seu amor, que me permitiu falar-lhe um ligeiro bilhete para lhe dizer o quanto eu a amo. Obrigado, mãezinha, pelo seu desprendimento, porque a senhora, em se desprendendo, me favoreceu com a felicidade de abraçá-la. Então é isso que nós estamos precisando no mundo: mais compaixão com o próximo, mais desinteresse pessoal, mais sinceridade nas nossas convicções, no trato do dia a dia, né? Então nós chegamos a esse momento da revelação espírita, quando as entidades benévolas e nobres acercam-se para nos convidar a essa profunda reflexão. Porém, quantos de nós, em chegando ao lar daqui a pouco, por um problema, às vezes, de só menos importância, já não iremos dizer: eu já sabia que era só chegar em casa e já ia acontecer tal coisa, né? E perdi o meu dia, perdi o dia que tive, né? E aí joga todo o dia que teve, toda a vibração que veio buscar. A culpa não é do problema ou das pessoas, a culpa é do nosso hábito de gostarmos de ser problema. Quando nós então nos resolvermos por ser a solução, nada de fora nos aflige, nenhuma perturbação irá nos inquietar. Então,
Aqueles que não nos entenderem quando nós tivermos essas atitudes, talvez nos digam: ah, trata-se de uma pessoa cínica, porque lá no centro é assim, mas aqui é diferente, né? Porque isso é uma forma de provocação, né? E então a gente sorri porque nós estamos em processo de transformação interior e deixamos o provocador lá, porque esse é o prazer que ele tem, que ele desfruta, né? Até porque a desencarnação vem quando menos nós esperamos. Então, e é nesse momento é necessário nós estarmos bem quando a desencarnação nos sobrevier. É nós termos a certeza da imortalidade da alma. Nós temos já a proposta filosófica das metas que deveremos realizar na teoria, né, enquanto estamos encarnados. E nós temos agora o meio para podermos executá-las, como Jesus já nos orientou: não fazer a outro aquilo que não deseja que o outro lhe faça. Ah, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Então, pelo menos não faça o mal, não retribua o mal. Ah, mas quando alguém me faz o mal, eu não esqueço. Não tem muito a ver com o perdão, né? Esquecimento é um fenômeno da memória. O perdão é um fenômeno de, digamos, de retribuição, né? Ah, alguém me caluniou, é claro que eu não vou esquecer. Quanta coisa a gente gostaria de esquecer e não consegue. Como também quantas coisas a gente gostaria de lembrar e acaba não lembrando. É um fenômeno da memória. Mas agora, eu não devolver o mal, a calúnia, é um ato de perdão. Então, mas quando eu ainda olhar para a pessoa e me lembrar do ato, é a memória. Somente que ao lembrar, eu não irei agora trazer de volta aquela cena, né, aquela circunstância. Eu irei trabalhá-la para que eu possa diluir aquela situação na minha mente. Então aí está o perdão. E em breve, depois de alguns encontros, quando encontrarmos a pessoa por N vezes, já não nos daremos conta daquilo que nos aconteceu. Que foi talvez um acidente de percurso, a pessoa talvez não estivesse bem naquele dia, estava magoada com a vida, ou alguém, né, falou uma coisa que ela não gostaria, levou os seus sentimentos a uma atitude perturbadora, né, e ela, numa ação de desforço, não é, talvez tenha nos causado alguma coisa que da nossa parte também não gostamos, né? É esse ciclo, né? Não deveria ter feito, mas fez. É um direito que tem. Mas também temos o direito de nos reabilitarmos. E também temos o dever de dar a oportunidade daquele que errou contra nós também se reabilitar. E assim agindo, nós vamos tranquilizando o nosso coração, preparando-nos para o passo seguinte, que é justamente o amor, aprender a amar, o auto-amor, né? Então nós estamos tão preocupados em amar o próximo, que não nos amamos, né? Quando a gente ouve, né, a pessoa diz assim: ame-se, aí você já pensa: ah, está sendo egoísta, né? Uma pessoa meio narcisista, só pensa nela, né? Não, egoísta é aquele que quer ter para si. Aquele que se ama é aquele que está desenvolvendo-se para servir. Então, se eu me amo, eu me cuido do corpo, da mente, do espírito, dos meus deveres, né, dos meus compromissos. Eu me intelectualizo, eu me equipo de valores, eu procuro ser mais nobre, porque eu me amo. E, naturalmente, se eu posso me amar, eu posso agora amar os outros, porque depois de me amar, a minha alternativa é justamente amar o próximo. Então existem algumas pequenas regras de felicidade, vamos dizer assim. Ame-se, tenha a coragem de fazer, né, aquela autoanálise dos nossos erros diários, né, como nos orientou Santo Agostinho na questão 919. Né? Aprenda a pedir desculpas, aprenda a agradecer. Se alguém não desculpar, o problema é da pessoa. Desculpe sempre, porque quem não desculpa fica carregando lixo mental, né? E todo lixo tem um odor desagradável, né? Tem miasmas, e qualquer miasma mata, né? Há muitas doenças que se originam desses nossos ressentimentos, da mágoa, né? Do rancor, do ciúme, que são, de alguma forma, processos bioquímicos do nosso cérebro que nos levam a esses transtornos de várias naturezas. Então, assim, nós temos que nos acostumar a pensar de maneira positiva.
Porque nós temos o hábito de pensar sempre de maneira destrutiva, não é? Se está chovendo lá fora, a gente já reclama que eu esqueci o guarda-chuva, agora como é que eu vou sair? Ou se está muito quente, nossa, está muito calor, né? A pessoa tem um relacionamento, alguém querido ao lado, não é? E ao invés de desfrutar